ao podcast Mães em Pauta, o meu podcast aqui da Tena Educação. Esse é o primeiro episódio, muito especial por sinal, e por ser o primeiro episódio, nada mais especial e melhor do que trazer aquela que me trouxe ao mundo, minha mãe. Então daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês, mas a ideia é que hoje nós tenhamos uma conversa, um bate-papo sobre a maternidade nas diferentes gerações. Então, como era na época dela, como ela acompanhou muito de perto hoje, né? Como foi a minha gravidez, a minha maternidade tem sido. E vai ser um bate-papo um pouquinho sobre isso, pensando em maternidade nas diferentes gerações. Então, mãe, seja muito bem-vinda ao podcast Mães em Pauta. Estou muito feliz de trazer você como minha primeira convidada, né? Não poderia ser diferente. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho, então. Ok, então, vamos lá. Sou Rosângela Souza, mãe da Fernanda, do Gustavo, mais velho, do Fábio. A Fernanda é a última, né? Raspinha do tacho. Raspinha do tacho. Sou biomédica de formação e nutricionista, entre outras especializações. E a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Como que foi esse processo, passar para vocês. Acho até interessante, mãe, você começar falando um pouquinho, que você falou das suas formações, né? Porém, eu acho muito legal, muito válido você falar como foi, né? Quando foram essas formações, que hoje na nossa época a gente entra numa faculdade com 18 anos, com 22, 23 já está se formando, você escolhe medicina ali com uns 25, e se eu não estou errada, com 25 você já tinha os 3. Então conta um pouquinho como foi 27, isso. Com 27, se eu não estou errada, eu tinha os 3. Realmente, você tem razão. A minha primeira formação foi como mãe. Eu queria ser muito mãe e aí fui para esse desafio. Sobre o objetivo de ser mãe, eu amei ser mãe, né? A diversidade, dificuldades, que aí a gente vem aqui falar um pouquinho da minha época e a época de vocês, né? Tem algumas diferenças, alguns prós e alguns contras, maior experiência da minha vida, até porque eu acredito que quando você é mãe, você transcende o amor, né? É algo assim como amar mais uma pessoa do que você mesma. Então eu acho que o fato de ser mãe, você se torna uma pessoa muito melhor devido a isso, devido a esse amor incondicional. E aí quando foi que você buscou e conseguiu fazer as suas formações? Eu consegui depois, quando meu filho mais velho já tinha 11 anos, eu voltei a estudar e nunca mais parei. Até porque durante esse processo de ter filhos, de criar esses filhos, eu sempre acreditei que você precisa aprender, né? Quem me conhece sabe disso, né? Eu sou comprometida com o saber, eu amo aprender, eu preciso disso para viver. E saber científico, né? Saber científico, isso. Essa é uma diferença grande entre a minha época e a época de vocês, né? Porque no passado, quando eu estava grávida do primeiro filho, eu já fui fazer um curso de Shantala para fazer massagem, para equilibrar o emocional da criança. Só te interrompendo, Shantala, para quem não conhece, é a massagem que você faz em bebês, desde que ele nasce você já pode fazer. Que é um dos fatores, não o único, né? Mas um dos fatores do início do crescimento do Pedro, né? Desde bebê. Uma coisa bem positiva, né? Desde bebê ele tem a vovó, especialista em Shantala, que faz Shantala nele. Que depois fez uma formação técnica após, né? E que veio nessa linha da área de saúde, mas como carro-chefe de terapias manuais. E beneficiou o Pedro, e boa parte, né, da tranquilidade, da parte afetiva do Pedro tem a ver com isso, não única, mas também agrega aí. E aí então quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, e agora? Como toda mamãe, né? Você casou muito cedo também, né? Sim, essa é uma diferença das épocas. Sim, eu era muito madura, eu sabia o que eu estava fazendo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos,
Mas eu sabia o que eu queria, eu sabia que eu queria ser mãe, eu era bem madura para minha idade. E aí, o que eu pensei? Poxa, grávida, e agora? Vamos fazer o quê? Nesse caminho, eu comecei a estudar. Só que na minha época, essa diferença de vocês. Na minha época, eu tinha que ir em palestra, eu tinha que ler livros. Então, eu tinha que escolher bem aquilo que eu queria para aprender. E eu acredito que isso faz parte dos meus sucessos. Muita gente, Rô, você teve sorte, né? Eu não tive sorte, eu fui aprender mesmo. A sorte é aquele famoso, você teve sorte depois de muitos dias fazendo, buscando aquilo que você queria, aí a sorte vem. Sim. Então a sorte ela encontra aquele que está preparado para ela. Sim, e assim, a gente tinha que escolher, porque não tinha como vocês que tem, porque hoje o lado ruim da tecnologia, o bom é que vocês têm acesso em casa, não precisa de todo esse trabalho. Se deslocar até uma palestra. E custo. Horas e horas lendo um livro. Isso, e o custo de tudo isso para ter conhecimento. Em contrapartida, tem esse avalanche de fake news, e às vezes nem fake news. O que é? Eu não sou profissional, eu passei por uma série de coisas e vou ensinar vocês de acordo com a minha vivência. Só isso é vazio. Eu acho que tem que deter o conhecimento, aprender com profissionais, né? Que é a grande diferença de hoje. Você levou vantagem porque você já é dessa área, é profissional dessa área, com formação top nessa área. Então, assim, e o outro lado que seria, então, o que você escutou da mãe e aceitou de boa, foi um diferencial para as mães de hoje, porque eu vejo as mães, esses pacientes comentando que não sabem para que lado acreditar. Então, um fala que sim, outro fala que não, tal. Então isso do dia de hoje, esse avalanche de informações contraditórias. Mas por que contraditórias? Porque de repente foi a vivência daquela mãe que ela está contando. Ela não tem formação acadêmica para estar falando no geral. Então, isso eu acho que é o ruim de vocês da tecnologia de hoje. É tanta informação na mente e contrárias que vocês não sabem o que fazer. E aí fica difícil até entender o que é uma informação real, verdadeira, baseada em fatos científicos, né? Em pesquisas. Sim. E aquelas informações que são baseadas apenas na vivência de uma pessoa. Perfeito. Sabe que eu acompanho algumas páginas também de educação e eu vejo muito isso acontecendo, né? Especialmente no nicho de maternidade. Por quê? Porque a mãe passa por muitas experiências, de fato, ela vive aquilo, algumas mães param de trabalhar e elas ficam imersas realmente no mundo da maternidade, e aí elas começam a falar sobre aquilo, mas é o que você falou, ela pode falar sobre aquilo como uma vivência dela, do que ela fez com o filho dela e achou que deu certo ou que deu errado. Ela não pode... muitas vezes, desculpa te interromper, muitas vezes o resultado não tem a ver com o que a mãe fez. E ela vai vincular esse acerto, que na verdade não foi o acerto, foi acidental. Porque de fato, quando ela não tem a formação para aquilo, ela não pode, né? Ela não deveria, de maneira nenhuma, ensinar os outros que é somente aquilo. Por quê? Porque as crianças são diferentes. As crianças são diversas, né? É lógico que o desenvolvimento infantil, eu que tenho a formação, sou especialista em neurodesenvolvimento infantil, eu sei tudo que é esperado para uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Né? Mas essa mãe, ela vai falar o que aconteceu com o dela, mas ela não tem uma formação para aquilo. E eu já vi, isso inclusive é um alerta para vocês que estão ouvindo esse podcast, buscando informação de extrema qualidade. Já vi pessoas que às vezes eram de outra formação, uma administração, outra formação completa, né? Não é da área da pedagogia ou afins. Aí ela virou mãe. E ela decidiu que ela gostaria de falar sobre isso, trabalhar com isso. Aí ela vai e faz uma psicopedagogia, porque já tem uma faculdade, faz uma pós-graduação em psicopedagogia e começa a falar sobre isso. Isso também não é o suficiente. Por quê? Porque eu fiz a psicopedagogia e eu posso afirmar, a pós-graduação em psicopedagogia, ela não te dá formações suficientes para entender o desenvolvimento infantil a fundo, para você orientar diversas mães, crianças diversas. Né? Então, isso é um cuidado que você trouxe
essa observação e é muito real, né? Precisa se ter muito cuidado com isso, porque a internet faz com que as mães tenham acesso a tudo e a nada ao mesmo tempo, porque daí faz uma coisa que uma tá falando, outra que outra tá falando e de repente as duas se confrontam, as duas não se conversam, as duas coisas, as duas ações, e aí vai passando o tempo, vai ficando ainda mais aflita, porque, nossa, eu tô vendo que meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho tal coisa. Então até queria que você pudesse trazer pra gente um pouquinho, assim, pensando na diferença entre gerações também, pensando além da tecnologia agora. Eu só queria fazer um ponto no que você acabou de falar. Isso é de extrema importância. Se a gente conseguir passar isso para as pessoas, por quê? Vamos dizer, no dia de hoje, muitas mãezinhas, elas apresentam um grau de estresse muito grande, eu sou especialista em estresse, e um grau de ansiedade muito grande. E isso não favorece esse tempo difícil de adaptação que a mãe vai passar. E isso acaba trazendo complicações comportamentais e sociais, né, com a família e com outras pessoas, desnecessário. Isso é um desgaste para a mãe que está se recuperando, né, no puerpério e que está tentando entender essa dinâmica, né, do bebê, da mãe, da casa, de toda a estrutura do seu próprio corpo, conflitos. E isso vai gerar para todos os envolvidos, sem nenhuma necessidade, né? Então, um estresse para todos, né? Um estresse, prejuízos para a mãe, prejuízos para o bebê, de novo, desnecessário. Então, eu acho importante falar sobre isso, que é uma coisa que eu vejo com recorrência. E aí, antes de fazer a pergunta que eu ia te fazer, eu acho que eu gostaria de até compartilhar uma situação pessoal pensando nisso, porque de fato a gente falou da internet e a internet, por trazer tantas informações, ela também causa essa ansiedade nas mães, né? Especialmente nas mães de primeira viagem, antes delas terem o bebê. Então elas estão grávidas, começam a buscar informações e aí começa a ler em uma determinada rede social que tem que fazer a autonomia do sono do bebê com 4 meses. Que precisa colocar o bebê no quarto dele com 4 meses. E aí essa mãe ela vai ficando ansiosa. Você precisa fazer o aleitamento materno exclusivo no peito, né? Você precisa fazer o seu peito até 1 ano, pelo menos, até 2 anos. E aí isso vai causando uma ansiedade. Eu me lembro que eu sempre tive o sonho de ser mãe. E eu tive esse sonho de amamentar, né? E eu sempre coloquei pra mim que eu gostaria de amamentar até 1 ano de idade no peito, né? Então, começa a introdução alimentar com 6, mas que eu pudesse, tempo que ele precisasse mamar, que fosse no peito. E aí aconteceu que eu voltei a trabalhar, o Pedro estava com 4 meses e 20 dias. E é uma realidade. Que é a realidade da maioria das mães, né? Isso. E eu ainda ganhei 20 dias aí pelo período em que eu teria que voltar, eram férias escolares, então ainda tive esses 20 dias a mais. E eu estava amamentando exclusivamente no peito, porque era um grande sonho, né? Apesar de todos os pesares que você acompanhou muito de perto, tive dores, tive fissura, tive tudo que muitas mães têm, né? Posso fazer só um adendo, interrompendo você? Preconiza que aleitamento materno, né, só ele, né? Exclusivo, até 6 meses, só que a mãe volta com 4 meses. Então, como é que fica a cabeça dessa mãe? Até 1 ano, 2 anos. Isso é... Então, e é justamente, né, eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero amamentar no peito até 1 ano. E aí eu voltei com 4 meses e 20 dias e eu consegui, né, antes de voltar, fazer um certo... deixar ali um pouco de leite congelado para conseguir dando para ele. No dia a dia dava num peito e ia tirando do outro. Então coloca ele num peito, coloca a bombinha no outro. Só que o meu ritmo de trabalho é muito intenso, né? Eu sou professora, eu trabalho com educação infantil. Início de ano é adaptação de crianças pequenas, que exige cola, exige presença. Mais um compromisso que você não podia errar. Exato. E olha aí, a cobrança. E aí eu me lembro que eu não conseguia tirar leite no trabalho, então eu chegava em casa, você via muitas vezes, mas o peito assim muito grande de leite e duro,
né, tudo empedrado, porque eu não tinha conseguido tirar, e o nosso corpo, ele vai se adaptando aos pouquinhos, então ele vai entendendo, né, a nova demanda, a nova oferta, e aí como era até 4 meses e 20 dias, eu tava ali o tempo todo que ele quisesse na livre demanda. Mais um evento estressante. E aí eu me lembro que eu começava a me cobrar, nossa, porque eu não consigo tirar no trabalho. E o que acontecia? Acontecia que a rotina era estressante, aí você volta a trabalhar, tem a insegurança de deixar seu filho e tudo mais. E aí eu lembro que eu tentava tirar e já depois de um tempo começava a não sair muito. E o estoque que eu tinha deixado pra ele chegando ao fim. E eu ficando aflita, que eu falava, como que eu vou tirar? Como que eu vou tirar? No trabalho eu não conseguia. E aí eu comecei, uma vez eu tirei num caminho, voltando do trabalho, eu comprei uma bombinha lá que era meio automática, tirava quase nada. E à noite eu colocava ele pra dormir, dava 1 hora, 1 hora e meia, colocava a bombinha, super cansada, era o momento que eu tinha pra descansar, mas colocava a bombinha, ficava tentando tirar, e aí eu me lembro nitidamente, assim, do dia que tirou 30 ml, e aí eu comecei a chorar, porque ele mamava 180. Porque ela não podia errar. Ele mamava 180, como que eu conseguia tirar só 30 ml? Eu não tô sendo o suficiente pro meu filho? E aí muitos pensamentos passaram pela minha cabeça, até o momento que eu parei, eu tive, né, esse discernimento de parar e pensar. Eu fiz e estou fazendo tudo que eu posso, Isso né? basta. Eu Bacana. fiz e estou fazendo tudo que eu Legal posso. Legal você falar isso para as mamães. Eu estou fazendo o meu melhor. O meu melhor todos os dias. Haja amor. Só que a minha rotina, ela não me dava oportunidade de fazer diferente para tirar mais leite. E aí eu fui aceitando que se eu precisasse dar a fórmula para ele, tudo bem. Até porque o Pedro, desde o início, ele sempre teve um ganho de peso muito bom. Mas o que a mãe falou pra você? Falou, filha, para. Dá então. a fórmula. Mas eu, mesmo quando você me falou a primeira vez, eu não aceitei aquilo. Sim. Porque eu tinha uma cobrança dentro de mim sobre esse aleitamento só no peito, de não dar a fórmula, de não dar mamadeira. Sim. E aí eu me lembro que ele tinha um ganho de peso muito bom. A pediatra falava, nossa, é mais que o dobro do que a gente espera. E aí ele começou, né, a ter ali com 4 meses e meio, 5 meses, ele começou a diminuir o ganho de peso. E eu não dando conta de tirar, então isso me trazia mais aflição. E aí eu entendi, eu falei assim, o que mais me importa é que ele esteja ganhando peso, que ele esteja saudável. Se eu precisar dar a fórmula para que ele fique saudável, tudo bem. E aí eu comecei a acomodar, que eu até pensava, e as mães que nem conseguem amamentar? Né? Isso não faz da mãe mais ou menos. Então, isso foi me trazendo discernimento para que tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente precisa tomar cuidado. Porque mesmo assim, eu me lembro que eu tinha pessoas queridas, próximas, e que falavam, não, porque você pode tirar, você consegue. Só que eu conseguia, né? Se eu me estressasse muito, se eu ficasse muito exausta, se eu não descansasse, para que quando eu estivesse com ele eu tivesse energia, eu tivesse alegria, eu tivesse ânimo. Se eu não descansasse, daí no dia seguinte eu não ia dar conta de trabalhar tão bem, eu cuido de crianças, então eu tenho que estar bem, né? Porque é ainda mais desafiador que cuidar do nosso é cuidar do filho dos outros. É uma extrema responsabilidade. Então, só te interrompi para contar um pouco dessa experiência, mas por conta disso. Porque a internet, ela traz pra gente muita aflição pra mãe de primeira viagem. Sim. E se você não souber o que você escuta, você filtrar, você surta. É por isso que é de extrema importância, eu vou focar aqui, e não é exagero, é ter ajuda, ou ter até mentoria de uma profissional. Porque a profissional, ela não vai replicar a vivência da pessoa. Ela vai dizer, não, eu coloco numa balança os prós e os contras e a gente vê o que é melhor. Porque quando você está fazendo o seu melhor, basta. Então, assim, comemorar o que está dando certo. No caso da Fernanda, poxa, até agora eu fiz alimentação exclusiva. Né? Não sei, aleitamento. Né? Aleitamento exclusivo, perdão. Aleitamento exclusivo. Então, eu consegui até agora. Então, assim, eu acho que grande ganho do ter filho, do vivenciar isso e ter ótimos resultados, é comemorar os ganhos. Não é focar naquilo que não foi exatamente, não quer dizer que está errado. Até porque eu estava conversando com a Feira outro dia, e isso, ele é, assim, o sucesso, essa sorte que muitos acham que a gente tem, é o conjunto de uma série de fatores, né? Entre esses fatores,
aprender com quem realmente tem capacitação para fazer isso. Por exemplo, quando eles nasceram, eu ia em todas as palestras de Samitiba, eu conheci ele, eu lia todos os livros dele, eu ia em todas as palestras. Então, assim, gente, é quem tem condição de avaliar um profissional. É de pegar na balança e dizer, não, na sua realidade, isso aqui tá ótimo. Na sua realidade, é o que tem para hoje, né? Você não vai ser perfeita, você vai acertar. E ainda estava falando para a Fernanda, um assunto que a gente vai falar sobre aqui, muito bacana, que inclusive eu aprendi muito com ela, sobre o sono. Não que eu fazia errado, mas eu aprendi, que eu acho que se eu tivesse conhecimento de hoje, seria muito melhor ainda, né? Então, bacana você falar sobre isso, bacana sobre a sua dificuldade, porque quando eu vi a aflição dela, né? Eu não sou profissional da área dela, eu sou da área de saúde, né? Mas eu vi que, poxa, a balança não tá legal, né? Tá muito estresse, tá muito... Gente, pra quê? Né? Não tem necessidade. E agora, voltando à pergunta então que eu ia fazer, sim. o que você considera que eram os maiores desafios que você enfrentou na maternidade na sua época? Eu vou falar dos benefícios de hoje e dos benefícios da minha época. Na minha época, você não tinha muito apoio do esposo. Não que ele não queria, mas ele estava trabalhando, a gente tinha apoio. Na minha época, muitos tinham apoio das mães. A minha, ela vinha dar banho e ir embora. E eu tinha que me virar sozinha. Então, esse você chama de como? De apoio? Rede de apoio. Rede de apoio é de extrema importância. Você pode falar melhor sobre isso que você viveu. Eu senti a necessidade de fazer isso por ela, pelo Pedro, só que eu também entendo que na minha época a mãe tinha experiência, maturidade. O marido hoje, ele entra junto com a esposa sem entender o que está acontecendo. Então, eu acho bacana, acho lindo. Eu vi meu genro, eu vi meu filho, a participação. Eu acho maravilhoso, super. Mas eu acho que ainda pode ser melhor. Você traz uma ajuda da mãe, né, com vivência e com carinho. Eu acho que a mãezinha que tem, a mamãe dela, assim, pelo menos um apoio aí, ela se sente abraçada, Principalmente no puerpério. porque ela entrega o bebê, como você entrega o bebê, mamãe dorme, filha, você tá tranquila, porque a mamãe está fazendo, o papai tá aprendendo como você, mas a presença do papai também é apaixonante, né? Eu participei. A minha mãe, ela entrou muito nesse sentido comigo, né, com o Pedro, apesar de ter um marido super participativo, mas com 15 dias de vida do Pedro, por ele ser empresário, ele teve que voltar ao trabalho em ritmo normal. E aí você se vê em casa sozinha com um bebê e é tudo novo e tá amamentando e tá tudo dolorido e você não dorme. Primeiro mês você não dorme de jeito nenhum, né? O bebê precisa mamar. E aí eu lembro que minha mãe chegava, falava, eu dava mamar, agora deixa comigo, vai tomar seu banho, porque às vezes eu estava até de pijama ainda, né, ou só de sutiã, inclusive. Então, e aquele momento pra mim era precioso, né, o ter um momento pra tomar o banho sabendo que ele estava com a minha mãe ali dormindo. Então, de fato, faz muita diferença. De novo, e aí é uma dificuldade desligou, que você... Você desligou porque você sabia que eu tinha maturidade e tinha confiei, experiência, né? A confiança vem dessa experiência que você sabe que eu tinha. Porque eu acho que é uma coisa que eu senti muito também, que nós mães, a gente tem o sentimento de que ninguém vai fazer tão bem. E de fato ninguém vai fazer igual a nós, né? A mãe em si. Porém, cada pessoa vai fazer do seu jeito e do seu melhor. E para a criança também é interessante uma diversidade. Então, agora até falando como especialista em desenvolvimento infantil, é legal que a criança tenha não um único jeito, porque senão ela começa a ficar muito rígida nas situações, porque sempre tem que ser daquele jeito. Então, quando a gente consegue entender e começar a confiar em outras pessoas para fazer algumas coisas, né, para cuidar um pouco da criança, isso também é bom, é benéfico para a criança, porque ela vai entrando em contato com diferentes maneiras, né, de fazer a mesma coisa, de ter o mesmo cuidado, mas eu coloco a fralda diferente do que você coloca, meu marido colocava diferente,
né? Então, Será que assim, readquirir resiliência? Que é isso que o Pedro tem. Isso, eu acho que É uma nesse resiliência sentido. em lidar ou socialização, Não, dizer. aprende a lidar com diferentes jeitos, né? Porque eu vejo muito crianças hoje em dia que tem que ser de um jeito, se não for daquele jeito ela sofre, ela não consegue sair daquilo. E muito disso vem das experiências que ela teve e que foram sempre as mesmas, né? Não foram diferentes, não foram diversificadas. Então deixa eu tentar entender e passar para vocês se é que eu tô certa. Me corrija, por favor. Então, é de extrema importância que a mãe tire um pouquinho o pé, deixe o outro cuidar, para que ela possa descansar, relaxar, para estar bem, para ter mais qualidade naquele momento, do que ela tentar fazer tudo sozinha. Sim, mas não tanto no início, que eu sei que a mãe tem um apego muito grande ao bebê como o bebê tem com ela. Mas eu acho que aos pouquinhos, depois do primeiro mês especialmente, a mãe tem que ir tentando, né? Então, na minha experiência, até os 3 meses eu não queria sair com o Pedro de jeito nenhum, porque eu morria de medo de alguém chegar perto dele, você lembra? E quem me fez sair pela primeira vez foi minha mãe. E ela falou assim, não, você mora num condomínio, né? E aqui tem casas e você consegue andar com ele na rua, coloca ele no carrinho e leva. E eu falava, não, porque as pessoas vão parar e as pessoas vão chegar perto dele. Eu morria de medo das pessoas chegarem perto dele. E aí minha mãe falou, não, você vai. Né? Pega, eu não lembro o horário que você falou, mas você falou, vai no tal horário que o pessoal tá trabalhando, não tem muita gente aqui na rua. Eu acho que até cheguei a falar pra você, eu vou do lado e não vou deixar ninguém chegar perto. Isso, foi a primeira vez que eu saí com ele, porque daí, e eu saí ainda com uma manta gigantesca. E essa desculpa era pro bem dela. Exatamente, porque eu não saía de casa fazia mais de um mês, não saía de dentro de casa. Então, eu creio que quando você tem um segundo filho, tudo isso é diferente. Então, essa dica é especialmente pra mãe de primeira viagem. Mas fez muito bem pra mim isso, porque depois eu comecei a me arriscar a sair sozinha, sem você, com ele ali. Eu ainda saía com o panão em cima, porque daí eu ia no condomínio, tem 2 ruas, e a rua de trás, ela é um pouco mais curta, tem menos casas e menos movimento. Sim. Então, quando eu chegava na rua de trás, eu tinha a tranquilidade de tirar o panão dele, pra ficar passeando e andar um pouco com ele. E isso me fez muito bem. Sair da zona de conforto. Então, a mamãe, ela, durante esse processo, ela não sabe se ela vai acertar, ela tem muito medo de errar. Existe um estresse grande. Então, mamãe, delega. Tó, papai, tó, fulano, tó. Eu vou dormir, eu vou tomar um belo banho, eu vou caminhar. Né? A primeira vez que você saiu caminhar. Então, assim, quando você fala do autocuidado, que a gente pode falar sobre isso aqui, é isso. Aprender, delegar, tudo bem. Tá tudo bem, você não tá abandonando. Hoje se fala muito, aí a diferença da minha época para hoje, você me corrige se eu estiver errada, que eu vou falar de vocês, é justamente essa, né? Hoje você se preocupa que você tem que fazer algumas coisas por você, não só o bebê. E você tem o trabalho, a mulher trabalha, ela volta, ela tem que fazer unha, né? Ela tem que se arrumar. E como conciliar tudo isso? Tem que ser delegando, né? Delegando de forma responsável. Confiando. Então esse fator de ai, Fernanda, você vai sim, eu não vou deixar ninguém. É para que ela saísse da zona de conforto dela e conseguisse caminhar. E pro Pedro também. Tá, mas tem uma coisa, eu não sou super mãe. Eu na verdade, eu sou super estudiosa. Porque muitas coisas em que a Fê comentava comigo, eu ia lá estudar para ver se tinha fundamento o que ela falou. Quando eu voltei a trabalhar, me preocupou muito a rotina de sono do Pedro. Porque eu estabeleci uma rotina com ele, coloquei toda aquela minha teoria na prática com ele, e a partir de 1 mês de idade ele começou a dormir já 8, 9 horas seguidas. E aí com 4 meses ele já dormia 12 horas seguidas, e aí eu pensei, eu vou voltar a trabalhar. Né? E quem vai ficar com ele tem que fazer as coisas como eu fazia, porque senão desanda. Porque um grande segredo da rotina de sono para um bebê dormir bem é a consistência. Daí a gente está fazendo um outro parâmetro, porque em tudo que a gente vai falar aqui tem que haver uma certa leveza. Nesse caso, eu aprendi com você, filha. Claro que muita coisa acertava lá atrás, de estudar mesmo, mas eu aprendi detalhes com você. Aí você precisa ser o contrário, precisa ser regrado. Mas o regrado não significa que não é leve.
né? Acho que no início Sim, pode mas parecer que não, mas porque tem que ter consistência, porque se você não tem consistência, né, a criança ela vai construir uma boa rotina de sono até 1 ano e meio. Então é esse período que você tem pra fazê-la entrar numa boa rotina para dormir bem. E você também. Eu não consigo imaginar, porque eu amo dormir. Eu não consigo imaginar como seria a minha rotina se o Pedro não dormisse a noite toda. esse é o grande diferencial da paz e da tranquilidade do Pedro. Do Pedro e nossa. E de você. Né? Porque eu durmo a noite toda. Aí fala, Fernanda, mas desde 4 meses nunca mais ele acordou? Não, claro que tiveram momentos, né? Mas dentro de 1 mês eu posso contar em uma mão quantas vezes ele acorda uma vez na madrugada por algum motivo. E hoje em dia, geralmente, é alguma questão com o dente, que traz uma irritação, ele precisa de um acolhimento. Mas foi extremamente importante. E aí eu pensava muito nisso e eu falava, meu Deus, o que vai acontecer quando eu voltar a trabalhar, né? No entanto, que ele sentiu. Quando eu voltei a trabalhar, ele começou a ter vários despertares noturnos. E aí a gente precisou, e foi quando eu falei pra minha mãe, eu peguei um caderninho e eu falei, ó, tem que ser assim, 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 assim. E aí minha mãe, ela é uma pessoa que trabalha muito com os imprevistos e flexibilidade. E ela achava que às vezes eu tava sendo muito rígida com tudo aquilo. E só que daí ela foi estudar, não foi? Foi. Porque eu me lembro de um dia dela chegar e falar, nossa, eu passei a noite. A madrugada toda. A madrugada lendo artigos científicos Clareou e você tem tudo. razão em tudo que você falou. Não, eu cheguei pro meu jeito e falei todos os termos. E técnicas que a Fernanda tá estão embasados. Eu passei a madrugada todinha, clareou o dia e eu tava lá estudando. Exatamente isso. E aí eu vou colocar um ponto aqui que eu acho de extrema importância para vocês. E as pessoas ao seu redor, Fê, como que agiam? Achava que eu era exagerada, que não tinha que ser aquilo, porque a criança tem que acostumar a dormir no claro, criança tem que acostumar a dormir no barulho. E tudo bem que as pessoas pensem diferente. Não, e tudo bem, tudo bem, só que a gente nessa hora tem que ter o pulso firme e saber do que está falando, porque acatar. E daí você... E faz o seu jeito, né? E eu não confrontava. Eu não confrontava as pessoas que me falavam assim. Do barulho, por exemplo, eu lembro que eu falava assim, ele vai se acostumar, mas não é agora. Né? Não significa que eu nunca vou deixar, eu nunca deixei já o Pedro dormir num ambiente barulhento, né? Pelo contrário, ele com 10 meses agora também a gente foi pra Bahia. Eu fiz o sono dele da manhã, ele fazia 2 sonos ainda, o sono da manhã na areia da praia, levei só uma barraquinha pra não ficar o sol 100% nele, um pouco mais confortável, mas era claridade, e era do sorveteiro, picolé, picolé, as pessoas passando, vendendo, conversando, e ele fez a soneca dele. Então, só que isso também foi fruto de uma rotina bem consolidada. Se ele não fosse uma criança com uma rotina boa, ele poderia não ter dormido naquele momento, aí depois causa mais irritação, e aí vira uma bola de neve com o bebê, que eu tenho dó, porque o que a gente tem que pensar em primeiro lugar é no bem-estar do bebê. E quando se refere ao sono, eu vejo as pessoas falando algumas coisas que são egoístas, que é pensando no meu bem-estar. Então eu virei mãe, mas eu não quero deixar de sair para qualquer lugar, eu não quero flexibilizar os meus horários, você não quer nada. O bebê tem que se adaptar a você. Só que o bebê, para a rotina de sono, ele tem que aprender a dormir bem. E aí, para aprender a dormir bem, é rotina. E rotina, o próprio nome diz, é consistência, é todo dia, né? E aí, isso não significa que o momento... E na vida você não ganha o tempo todo. Exato. Então, você faz adendos. Eu ganho aqui, perco aqui. Você vai Só que nesse momento, o ganho é o bem-estar do bebê. Sim, então, que depois acaba sendo dos pais. Porque eu vivenciei na prática isso... E é encantadora a criança que dorme a noite inteira. Então, a mãe, ela tem, o pai, demandas, né, infinitas depois de mãe. Porém, você dormiu a noite toda. Esse é o diferencial na vida de qualquer casal. Então, assim, prioridade. Seja leve com tudo. As pessoas vão falar, deixa eu falar, elas estão tentando ajudar. Ah, mas é ridículo o que ela está falando. Tudo bem, mas faz parte da crença dela. Pitaco, né? Fala assim, os palpiteiros de plantão. Isso, mas é sempre na tentativa de ajudar. Tem um ou outro que não quer, não tem problema. Mas como você vai lidar com isso? Deixa eu falar, mas você faz aquilo que você quer. Então, no sono, é inversamente proporcional ao que a gente está falando aqui. Porque no sono é encantador a vivência.
e ela aplicar as ferramentas que ela tem. Então, ferramentas para a vida, você tem que ter ferramentas para aplicar. Então, tem que estar comprometido com o saber. E com quem que eu vou saber? Com tanta demanda, com tanta enxurrada, tempestade de informações contraditórias. Algumas você fica besta de ver. Então, assim, com quem que eu vou? Com a profissional capacitada. Aquela que tem formação para isso, que ela tem vivência para isso. Que o resultado do trabalho dela você vê é legal, você gostaria de copiar e quer que o seu filho seja igual. O Pedro, por exemplo, ele me encanta. Ele me encanta com o aprendizado, né? Muito rápido, uma esponja. Recentemente teve uma experiência, né? Que eu estava conversando sobre o vovô dele e fiz um gesto e de repente ele replicou esse gesto. Encantou, né? Então, assim, acertei muito quando eu vejo com o Pedro, quando eu vejo a profissional que a Fernanda não é por ser minha filha, é verdade, tá aqui um depoimento, eu sei que eu acertei muito. E muitas vezes nas formações suas, você vem falar, nossa mãe, o que você falou a vida inteira, eu escutei lá, por exemplo, do filho do Ivan Capelato. Foi um cara que eu seguia, que eu ia em palestra, que eu conheci logo cedo. Então, assim, eu acertei muito, não foi coincidência. Foi porque eu era comprometida com o saber. E daí sim tá uma dica. Então, veja o profissional que é, a formação que tem. Veja o produto se é aquilo que você gostaria, né? Que aí você foca num profissional, você não foca em tudo. Você, não sei, ainda mais, né, Fê? Quando tá grávida e quando tá pra ter o bebê, tem ele novinho. Que tem tantas aflições. Que você já tem um grau de estresse, de liberação de cortisol na corrente sanguínea imenso. Que vai trazer prejuízos imensos se você não parar isso. Agora uma pergunta pra gente chegando ao fim do nosso podcast, que eu ficaria aqui horas e horas conversando com a minha mãe. Eu também. Mas conta um momento muito especial da sua maternidade. Bom, eu amei ser mãe, né? Eu acho que a amamentação. Eu amava amamentar. E bebê, eu tenho só lembranças boas, maravilhosas. Eu amei ser mãe, eu amo ser vó, né? Dá pra ver. Eu acho que eu sou mais leve, brincalhona, né? Sim. Então, assim, a experiência da minha maternidade, embora fosse trash, porque eu tava ali sozinha, era uma outra época, mas maravilhoso, não tenho palavras para descrever. E, de novo, ressalto, esse amor incondicional nos faz muito melhor. Então, eu aprendi a ser mãe com o Gustavo, né, de 37, o Fábio de 35 hoje e a Fernanda de 32. Eu aprendi a ser mãe com eles. E eu trago para vocês essa leveza que talvez eu tenha e, de novo, de estudar, de aprender, né? Você consegue se sentir mais segura. E eu tenho essa leveza mesmo de achar que tudo bem, tá tudo bem, mas eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito. Isso traz segurança para a mãe, né? Ouvir, filtrar e usar aquilo que considera útil para si. Eu acho que isso é para a vida. Mas, poxa, você tem uma dúvida? Fala com o profissional capacitado. Investe aí, é o futuro do seu filho. A gente vê, vocês podem acompanhar e ver o resultado com o Pedroca. Eu chamo de Pedroca, né? O Pedro. E até tem uma fotinho dele que eu tô falando com vocês, olhando a fotinho dele. E é encantador como sai na frente. Eu lembro que às vezes eu tinha que tomar atitudes que não eram fáceis, mas eu estava embasada em gente boa. Eu estava embasada naquilo, então eu sabia, eu preciso fazer. Será que eu tenho coragem para mim? Eu preciso fazer. E aí tive os resultados que eu tenho hoje, que eu sou de imensa gratidão a Deus por eles. São os meus tesouros. Quando eu lembro deles, vale tudo a pena. Então é isso que eu gostaria de passar para vocês. Fora essa leveza, tá tudo bem. Se tudo não for assim, não era para ser assado. Então aí entra na pergunta que eu ia fazer agora, né? Se você pudesse, ao longo do podcast, você já deu alguns conselhos, né? Alguns tantos, nós demos. Sugestões. Né? Mas conselhos, né? Acho que conselho é isso. A pessoa vai ouvir, vai filtrar e falar, poxa, isso eu gostei, isso eu acho válido, vou aplicar. Sim. Mas se você pudesse escolher um conselho para dar para as mães que estão ouvindo, qual seria? Eu posso escolher 2? 2, pode. Tá, leveza.
leveza. Esse é um momento muito importante. Tudo que for gerar conflito, foge, sabe? Tenta fazer isso que a Fernanda falou, que foi o que ela fez e que dá certo. Pega tudo, põe numa balança e faz do seu jeito, porque eu sempre digo assim, eu fiz do meu jeito, ela tem que fazer do jeito dela, o outro tem que fazer do jeito dele. O segundo, e que eu acho muito, vou falar até mais um, mas o que eu acho muito importante é aprender, mas de novo, aprender com gente capacitada, com gente que detenha o conhecimento, que tenha a técnica, né, a vivência, né, e o profissionalismo de pôr isso numa balança e pesar. Não, aqui é melhor assim, isso é pra vida, né? E o terceiro é sobre o sono, que esse eu aprendi muito com a Fernanda e com o Pedro. Então, assim, pega a ferramenta e aplica, confia, acredita. Depois vocês mandam no Atena Educação, né? Eu não sou Gostei do conselho. Não sou dona do Atena Educação, manda lá para outras mães para perceber, sabe? Não ficam olhando tudo, né? Eu, por exemplo, todos os meus acertos têm a ver com profissionais tops que eu acompanhei durante a vida e o crescimento, que é Augusto Cury, Samitiba e tal, que é tudo embasado na formação da Fernanda. E de outras pessoas, claro. Então, eu acho que o grande é isso, é conhecimento e com bons profissionais e leveza. Eu daria esse conselho. E aproveita, que a maternidade é algo para a vida, né, Fernanda? É maravilhoso, eu falo que é a jornada mais maluca, mas a mais linda e gratificante da vida. Quando a gente vê o sorrisinho do pequeno, não tem nada mais gratificante, assim, não tem nada que pague, né? Então, é a melhor coisa da vida. A mais maluca, mas é a melhor, sem dúvida. Então... Deixa eu passar. Se você for comprometido com o saber, muitas pessoas vão falar, você é louca, não sei o quê, mas você segue a sua linha. Lá na frente, você vai ver essas mesmas pessoas elogiando teus filhos, dizendo, nossa, você teve sorte. Então, vale muito a pena pegar as coisas boas do dia de hoje, né? Pegar sim, a sua mãe tem uma carga de alguma coisa que deu, sua sogra tem outra, agrega. Ah, mas eu não concordo 100%, mas agrega. Agrega que com certeza quem vai ser na frente são seus filhos, né? Sem dúvida, então chegamos ao fim, ficaríamos um dia todo, mas quero te agradecer pela participação nesse primeiro episódio do podcast Mães em Pauta. Estou muito feliz com o nascimento de mais esse projeto e de ter você aqui, é muito especial. Com certeza minha mãe voltará mais vezes, porque vocês viram que ela tem muito para falar. Ela falou pouquíssimo da formação dela, então traremos outros assuntos como alimentação para bebês, uma introdução alimentar, por exemplo, que ela também é nutricionista e ela que me ajudou muito. E agradecer demais, não só por você estar aqui, mas por tudo que você fez por mim, pelo Gu, pelo Fá, ao longo da vida. Eu, depois que me tornei mãe, tenho certeza absoluta de que tudo que você fez foi responsável, né, por quem nós somos hoje também. Tudo que nós buscamos, né, você e o pai, mas falando mais da maternidade, então, tudo que você fez por nós, o quanto você se dedicou, né, por isso que a minha mãe acho que fala que vale a pena também, porque nós três estamos bem em muitos aspectos e, né, somos o que eu sempre falo, né, o que as mães esperam para os seus filhos, e a maioria responde, eu espero que eles sejam felizes, responsáveis e saudáveis, e nós três somos isso, então somos fruto do que você falou, de tudo que você buscou, do quanto você se comprometeu. Sim. Então, muito obrigada pela sua participação, fico muito feliz, virá, né, outras vezes. É um imenso prazer, né, tanto ser mãe da Fernanda, eu chamo de Fê, do Pedroca, vó do Pedroca, e tá aqui passando um pouquinho do que eu penso, né, e de como foi, tá bom? Gratidão. Agradecer vocês que nos acompanharam aqui nesse primeiro episódio, então já comece a seguir o podcast para você poder acompanhar os próximos episódios que virão, tá bom? E já envia para outras mães também, porque como dissemos, os conselhos válidos, embasados na ciência, eles são sempre válidos
Então espero que vocês possam compartilhar esse podcast. Até o próximo episódio, um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!